com feliz 2025 para todos. Que esse ano seja maravilhoso, sempre melhor, porque eu acredito que quanto mais a gente evolui, melhor vai ser o nosso ano. Inclusive, tanto para nós quanto para os outros que estão ao nosso redor, né? Com certeza, né? Com muita prosperidade, paz, saúde, amor, né? Sucesso. E a gente vai correndo atrás. Amém. Começamos 2025 com um cenário novo aqui. Sim, Gostou? maravilhoso. Girassóis Artes Vamos esse melhorar ano. ainda. Oi? Vamos melhorar ainda esse cenário, mas já estou bem contente E com o ainda, nosso quem sabe, cantinho de quem podcast. sabe, é isso que eu ia falar, a novidade aí pro pessoal logo, logo, né, Rê? É, vamos Coisitas, cada vez melhor, cada vez aperfeiçoar mais. coisitas a mais estão vindo por aí, né? E Fê, a ideia hoje, né, é trazer mais uma reflexão, como sempre. A gente vai dar uma cutucada, vai dar uma... Oi, deu um delay aí, Fê, para mim. Deu, eu acho que foi aí. A dona Célia também entrando, o Rafael. Boa noite, galera. A gente está desejando aqui para vocês 2025. E sem menos, vamos começar lá, que nem tudo é para todos. Bora lá? Isso que eu estava falando que deu um delay aqui, de que a gente vai começar aí dando uma cutucada, uma remexida, uma reflexão, porque a gente precisa pensar nesse título, né? Nem tudo é para todos. Muitas vezes a gente se depara com diversas situações, tanto a nível humano quanto animal, de isso foi bom para ele, eu também vou tomar, né? Eu também vou usar, eu também vou fazer, né? Porque são práticas também. Nem tudo que para um funcionou na prática, para o outro vai funcionar, porque tudo depende da nossa bagagem, daquilo que a gente está enfrentando naquele momento. Então a gente pode passar isso tanto a nível do que a gente está pensando, mas como foco, que é muito medicamentoso, né? Como as ações do dia a dia, né, Fê? Não é porque deu certo para você que vai dar para mim. O que você Com certeza. acha? Eu acho que essa live nossa hoje é uma reflexão, né? De a gente também, até isso no nosso dia a dia, a parte alopática da coisa também, não só na medicina integrativa, que pegando um exemplo da própria dipirona, né? Que às vezes um exemplo simples, às vezes é bom para você, não é bom para mim. Às vezes a pessoa tem alergia, às vezes não vai funcionar naquela pessoa, não era para aquilo que você estava, naquela dor que você estava tendo. E dentro das medicinas integrativas é a mesma coisa, né? Hoje a gente está vendo, não tem como a gente fugir um pouco das modinhas que estão acontecendo, né, Rê? A gente vai começar a ver muita coisa sendo colocada aí nas terapias holísticas integrativas, dizendo que dá para usar tudo, em todo mundo, né? E não, porque a gente tem que entender que cada ser humano, cada animal, né? Até mesmo falando de Fei Shui, cada ambiente, né? Ele tem uma energia diferente, né? A gente tem que ser visto como um todo, tem que ser estudado e analisado, né? Cada paciente, cada ambiente, vamos dizer assim, né? Cada animalzinho de uma forma. E lembrando, principalmente nos animais e nos seres humanos, que a gente tem uma coisa que chama terreno biológico, né? E esse terreno biológico também, além dele, a gente tem a nossa epigenética, a gente tem aí o ambiente que outras coisas que acabam acontecendo. E quando a gente passa, por exemplo, um floral, né? Que um exemplo seria legal para a dona Célia, às vezes para o esposo dela que está lá na casa dela não vai ser. Né? Mas por que se a gente está passando pelo mesmo problema, pela mesma ansiedade, pela mesma coisa que está acontecendo? Porque a dona Célia, um exemplo, é uma pessoa, um corpinho, tem um pensamento, tem seus sentimentos, suas emoções, tem a sua cachola ali diferenciada, né? E ela tem o maridão lá, que tem a cacholinha dele, o sentimento dele, o pensamento dele, e o organismo dele organizado de uma forma, ou desorganizado, então aquele floral não vai ser para os dois. Né? Um exemplo falando de florais. E aí a gente pode dar o exemplo da cannabis, a Beth Hemp entrando aí, É isso né? que eu ia falar. Então aí vai gostar do nosso assunto aqui, né? Vai, A né? Baio Vamos, Edilson. vamos puxar aqui, né, da cannabis medicinal.
A gente gosta muito, né? E a gente sabe os benefícios que ela tem, mas como a gente falou na outra live também, né? Ela está para todos, mas nem todos está para ela, né, Rê? E eu acho que é isso que a gente tem que estar trazendo aqui para vocês. Então, galera, perguntem, né? Eu acho que hoje é o dia, é o 2025 da pergunta. Tirem as suas dúvidas, explorem nós duas, porque na partir da semana que vem a gente vai começar a trazer os colegas aí também para poder explorar esse pensamento que a gente está aí para 2025, né, Rê? Fala aí um pouquinho para o pessoal. E não por acaso, né? Eu e a Fê, a gente se afiniza muito. Então, tudo que ela tá falando é o que eu ia falar. Então, começando com eu ia falar, vamos pensar nesse Nem Tudo é para Todos, no floral, por exemplo, né? Por que que a gente fala, né? A gente já falou sobre florais. Por que que um floral que trabalha ansiedade de forma geral não vai funcionar para uma pessoa e vai funcionar para outra, né? Às vezes pode ser que funcione para duas pessoas de formas diferentes, né? Vai ser mais intenso para uma, menos intenso para outra. Por quê? Porque cada um tem um padrão, como a Fê falou, tem um terreno biológico, tem uma epigenética. Então, cada informação vai atuar de um jeito diferente. Quando a gente fala de florais, a gente fala de uma informação extremamente sublime, sutil, sublime, que vai atuar de uma forma, vamos dizer assim, relativamente fácil de acesso. Porém, de formas diferentes. Por isso que quando a gente faz uma avaliação específica, quando a gente usa, por exemplo, uma radiestesia, né? Uma conexão para identificar quais são os florais daquela pessoa, a gente está fazendo a conexão com aquele padrão daquela pessoa. Então, para aquela pessoa, muitas vezes, a ansiedade ela é gerada por um contexto que tem uma história por trás. Ainda ontem eu fiz uma avaliação floral de um humano, era uma criança, e que a gente olhando por cima seria um floral de irritabilidade, de ansiedade. Só que no fundo tinha uma relação mãe e filho, que apareceu no floral. Então, se a gente não colocar esse floral nessa proposta, nessa fórmula, ia faltar. Poderia não ter uma eficiência como pode ter fazendo específico. E aí ia desmembrar, e aí não por acaso entrou o Vet Hemp aí, ia falar a mesma coisa. Em relação ao cannabis, é do mesmo jeito. Aí a gente viu aí uma empresa, né, Fê, propondo uma amostra grátis quando você faz um cadastro. E aí, vamos refletir sobre isso. Uma amostra grátis de um medicamento quando você faz um cadastro. Existe um marketing por trás, a gente sabe disso, mas o marketing tem que ter cuidado com essa questão que a gente está falando. Então, é por isso que eu falei, a gente vai começar o ano cutucando, né? A gente vai cutucar, mas cutucar no sentido de refletir. Porque muitas vezes a gente entra nessa vibe, entra nessa onda de prescrever tudo, de que tudo é bom, porque a gente não pensa, a gente não parou para refletir. Porque como é que se cada um tem um padrão, se um dipirona, um simples dipirona pode gerar uma alteração de pressão numa pessoa, num animal, e no outro pode fazer super bem, que dirá um cannabis que mexe com todo um sistema. Ele reorganiza todo um sistema, a gente sabe que é isso que ele faz. E ainda vou deixar essa dica aqui, porque às vezes ainda existe um preconceito, né? A gente sabe que a gente está falando aqui não só para colegas veterinários, mas para tutores, pessoas de várias idades. A nossa live é aberta aí sem preconceitos, né? Quando a gente fala de cannabis, né, a gente está falando de maconha, né, medicinal, né, vamos usar o termo correto, e a gente tem que entender, assim, que tem a quantidade de CBD, tem a quantidade de THC, dentro desse CBD, desse THC, que são, vamos dizer assim, para quem não está, né, nesse mundo ainda, vamos dizer assim, é um conjunto que tem ali dentro da planta, né, e que além disso tem os terpenos e outras coisinhas a mais lá, como se fosse assim, vamos pensar assim, sais minerais, vitaminas que a gente encontra naquela bula de remédio que a gente lê lá, dipirona com não sei o quê, vamos supor, a gente faz uma prescrição lá, dipirona, condroitina, glucosamina, você vai lá no ortopedista, ele junta lá com o diclofenaco. Vamos pensar que o cannabis é assim, ele tá lá, o CBD para isso, o THC para aquilo, e as outras coisinhas que vêm junto com ele, que fazem parte da planta, ela vai ser significativa para cada tipo de pessoa na quantidade específica. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente vê o pessoal falando, eu estou com óleo de cannabis na minha casa, eu estou usando, por exemplo, para dor, eu vou espalhar para a família inteira que vai tirar a dor de todo mundo. Não vai.
Não vai porque a Pelo mesma contrário, vai gerar uma ansiedade absurda, né, Fê? absurda, Pode gerar ansiedade absurda, absurda. pode fazer um pico de irritabilidade. Sim, porque a quantidade que a Rê pode usar é uma gota, eu ser duas, e isso é uma diferença muito grande no nosso organismo. Ou eu posso usar 6 e ela usar uma, isso falando em dor, a gente não está falando ainda de distúrbios mentais, essas coisas que a gente pode utilizar. E não vai ser o mesmo. O que não vai ser o mesmo para o meu gato, para o meu cachorro, para o meu passarinho, para o meu jacaré, seja o que for. Então, assim, a gente tem que entender, né, que o cannabis faz parte das terapias integrativas, né? Ele é considerado um fitoterápico, né? É uma erva. Eu chamo, né? Eu gosto de chamar de erva mágica, né? A Rê tem a forma de chamar, o Vet Hemp chama da. Eu aprendi assim e eu tenho uma gratidão muito grande por essa planta que foi nos dada, né? Então eu tenho essa forma de pensar e eu acho que a gente tem que usar com muita segurança e sabendo que sim, tem seus efeitos colaterais. E é aquilo que a gente sempre fala, nem tudo é para todos, né? Ela está para o universo, para todos, né, saberem que ela existe, mas nem todos que vão utilizar vai ter uma resposta legal, ou vai fazer efeito, ou vai ser para aquele momento que o paciente está precisando. E a gente entra nisso também, né, na fitoterapia, na homeopatia, né? A gente vai cair na mesma coisa, nos florais vibracionais, né? Então a gente tem que entender que, às vezes, aquele fitoterápico, né? Que a gente vai passar, seja às vezes um chá, né? Eu sempre tem aquela pessoa que fala assim, alguém já escutou aí, né, Rê? Ai, mas quando eu tomo chá de camomila, não faz efeito para mim. Chá de camomila é balela, não faz efeito. Isso aí é coisa de vó. Opa! Fitoterapia brasileira. Semana que vem a gente vai explorar esse assunto aí, né? Uma com a professora Leila. A professora Leila estiver vendo a gente, ó, a gente está aqui, torcendo para essa live chegar. Camomila faz muito efeito, é provado cientificamente. Pegando o exemplo da camomila, né? Tem seus efeitos aí analgésicos, inflamatórios, calmantes também. Mas como que você está usando? Como você está administrando? Como você está fervendo essa camomila? Onde que você comprou essa camomila? Como que você administra? Em que horário, né? Como que está sendo feito? Então, a gente tem que começar a entender, e esse ano, né, eu acho que vai ser muito explorada essa coisa de terapias holísticas, integrativas aí, a gente tem que ter essa mente aberta para entender. Porque isso, esse ano, principalmente, eu acho que vai explodir. A gente está vendo muita coisa aí acontecer. Então, vamos usar com moderação e procurar, para quanto mais vocês puderem, ter entendimento sobre a causa. Nem se for um chá. Para que é o chá? Por que dá certo? Por que não dá? Quem toma? Quem não toma? Né? Então, assim, eu acho que é esse o caminho, né? E além do preparo, né, Fê, é possível que realmente não tenha efeito de camomila para algumas pessoas, né? Ou que a gente não queira o efeito dela no sentido mais sedativo. Depende do que a gente tem, não é legal a pessoa tomar chá de camomila, porque ela já está muito sedada, ela já está muito deprimida, né? Então também tem essa questão de cada caso é um caso. Não é porque eu gosto de chá de camomila que eu quero chá de camomila que é bom para mim, né? Geralmente o que a gente gosta é bom pra gente, né, Fê? Se a gente segue o nosso instinto, como a gente tem os animais, a gente vai buscar aquilo que é bom pra gente. Como a minha pequena que eu já descrevi, na hora que tem febre, busca melancia. Então, eu acho que quando a gente realmente puxa o nosso instinto, aquilo que a gente está sentindo vontade, e a medicina chinesa vem contribuindo com isso, realmente é o que a gente precisa. Mas quando o outro prescreve, não é porque tem aquele padrão de aparência sintomatológica que tem o mesmo fundo. Isso a gente vê muito, né? Por exemplo, aqui um nutracêutico que eu ia entrar aqui, extremamente básico, um alimento, um tempero, que é o açafrão da terra. O açafrão da terra, a curcumina, eu tenho pacientes meus que têm efeitos que não são legais. Já eu mesma propondo perceber as ações. Então, hoje eu separo. A curcumina é uma que eu separo para poder ver o efeito dela antes de aplicar. Então, uma coisa extremamente simples, que é usada na rotina, no cotidiano, uma ação incrível, em especial anti-inflamatória, mas que para alguns animais não é legal. E a gente tem que mexer. E foi legal você falar sobre isso. Sim. E foi legal você falar isso, porque a gente vê, às vezes, medicamentos misturados, principalmente prontos, né? Tem lá uma erva, sei lá, por exemplo, ora pronobis, vai um exemplo, com cúrcuma. Mas será que aquele paciente está precisando da ora pronobis com a cúrcuma junto? Né?
Será que aquele Exato. paciente está precisando daquela mistura naquele momento? E como você falou da medicina chinesa, né? Porque a gente preza muito também, não só pela medicina chinesa, mas pela cromoterapia, que nós duas trabalhamos. A gente sabe que às vezes tem aquele paciente que, pegando ainda o gancho do chá de camomila, ele não está precisando do amarelo, né? Então vamos dar uma evitada em coisas amarelas, não é aquele momento o amarelo, né? Então a gente, por isso que o que a gente está querendo deixar bem claro para vocês, assim, tanto para tutores como para os nossos colegas, a gente tem que entender que terapia holística integrativa é estudar, né? É uma gama de conhecimento que a gente estuda todos os dias, procura. Quanto mais a gente faz curso, né, Rei, mais a gente quer fazer, porque a gente quer buscar mais informação, entender coisas, às vezes, que por que esse deu certo e para que ele não é, né? Porque tem um fundo ali, e a gente está sempre buscando esse fundo, por que esse fundo, por que aquele, por que aquilo. Então, assim, não é uma coisa que a gente leu, a gente acha ou a gente acha bonitinho passar aquilo para o paciente, né? É sério, né? É estudo, né? Falando aí, por exemplo, da cannabis, né? Porque a gente sabe que tem efeito colateral, a gente sabe que tem ações, a gente sabe o que pode acontecer com o paciente, e é super legal também aquilo de bom que traz também, mas a gente está batendo nessa tecla de falar para vocês, por isso o tema, né? Nem tudo é para todos, porque senão a gente também vê coisas caírem em desuso, né? Ah, não usa não aquilo ali, porque aquela medicação ali já usei, né? E não deu certo, como já aconteceu com os florais. A Rê estava falando dos florais, eu ia falar isso na hora e eu acabei esquecendo. O problema do floral também, né, Rê, é que o pessoal acha que é ali pegar a caixinha do floral e tomar. Mas o floral mesmo, ele tem que ser prescrito, né? Ele tem que ser ali quantos buquês vão ser utilizados, qual flor, né? O que a gente vai utilizar para aquele paciente? Vai cair melhor o de Bar? Vai cair melhor o de Minas? Vai ser legal o de Saint-Germain? Por quê? Às vezes a gente pode fazer uma mistura, né? Como, por exemplo, se eu pegar o exemplo dos vibracionais quânticos, né? São bem interessantes, eu posso usar junto com os de Bar, né? Quando eu usar um, quando eu te usar o outro, desse daqui eu posso tirar uma frequência para tal situação, e esse aqui eu posso já junto com emoção, né? Um vai tratar de dentro para fora, o outro de fora para dentro. Então tem toda uma característica individualizada de cada paciente, né? Diferente, né, Rei? Quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar o exemplo ainda da fisioquântica, né? O foral, o Oxyflower, por exemplo, que é uma vibração do oxigênio. Que a gente sempre tem aquele coringão, né, Rê? Por exemplo, ele é legal, a gente sabe que ele é legal para uma cicatrização, que a gente pode utilizar ali, às vezes, quando está sangrando. A gente fala, eu gosto de falar que ele, assim, ele é um coringa, né, ali dos vibracionais. Tenha ele na bolsa, cortou a boca, bateu o garfo no céu da boca, você pode passar, né? O bichinho picou você, você pode utilizar. Porque ali a gente está falando de, vamos dizer assim, de uma frequência do oxigênio que tudo se necessita ali no local e vai dar certo. Mas às vezes pode acontecer de você ter uma lesão muito aberta que não vai ser só ele sendo utilizado topicamente, sem de repente entrar com uma fitoterapia, uma homeopatia, ou até mesmo um tratamento alopático, né? Para estar fortalecendo aquele local e a gente conseguindo uma melhora, né, na cicatrização daquele paciente. Então, assim, por isso que a gente está puxando vocês para esse assunto, curtam, compartilhem, passe para o pessoal para frente, porque assim a gente tem que entender a importância dessas terapias, né, que só agregam na nossa vida e na vida dos animais, mas quando e por que utilizar, só um profissional que está ali todo dia trabalhando em cima disso vai conseguir, né, passar para vocês da melhor forma possível. E, e essa questão, eu comparo um pouco, por exemplo, o Oxyflower, vamos pensar no antisséptico. O antisséptico sempre é importante, ele sempre vai ter uma ação bacana. E o Oxyflower, ele é muito pontual, ele consegue trabalhar, porque tudo, como você disse, tudo precisa de oxigênio, nosso corpo funciona assim. Então, dificilmente ele não vai ter uma ação correta. Agora, todos os outros, quando a gente fala a nível de medicamento, eles mexem com o sistema todo, né, de uma forma muito ampla. Sim. E aí, por isso, cuidados que são muito maiores, né, Fê? Sim, sim. E a gente traz essa reflexão, porque se a gente pensar, por exemplo, na acupuntura, que é um processo, é um procedimento, né? Que lá na China ele tem como um procedimento cirúrgico, né? Assim, é quase que uma cirurgia na China. E a própria acupuntura não é para todos. Por quê? Porque a gente tem padrões de animais e pessoas que têm medo de agulha, que vão trazer uma tensão muito grande. Porque a gente tem fraquezas, que vai usar a energia da pessoa, então não é legal.
Então tem todo um padrão. Não adianta você querer falar assim, a acupuntura é bom para tudo. Realmente, ela é muito boa, assim como o cannabis, porque ela vai trabalhar um sistema, uma organização de um sistema, mas não é para todos. Existem casos que não vale a pena chegar na acupuntura. Quando a gente pensa em gatos, existem gatos que são super tranquilos na aplicação, mas tem gatos que vão entrar num nível de estresse muito grande. E a gente vai submeter a nível de estresse, até porque não vai ter efeito nenhum a acupuntura, uma vez que você trabalha com hormônios completamente diferentes, opositores, né? Então, realmente é importante a gente pensar que qualquer coisa que a gente faz, a gente precisa refletir em cima disso até onde realmente vai funcionar. Mas o que a gente quer deixar muito claro assim, aqui, porque a gente trabalha muito com tutores, né, Fê? A gente tem um dos nossos focos aqui, além dos nossos colegas, para refletir sobre isso a nível medicamentoso e das ações que a gente deseja, a gente também tem como nosso foco como que a gente vai dizer? A gente quer atingir muito os nossos tutores. Eu e a Fê, a gente tem uma relação muito bacana com os tutores. E a gente quer muito trazer essas reflexões, cuidar dessa família. A gente pensa num todo, né? E me chama muita atenção na minha prática o fato das pessoas falarem assim, o meu cachorro está tomando isso, posso tomar também? Ou então, eu já dei isso aqui para um cachorro quando ele estava desse jeito. Eu vi esses dias, Fê. Doutora, lembra aquele fitoterápico que você passou para o meu cachorro quando ele estava daquele jeito? Será que eu posso dar para esse que está parecido? É possível que seja o mesmo? É possível, mas a gente precisa avaliar. Precisa entender o que está acontecendo com esse cachorro, que pode ser completamente diferente com o que aconteceu com o outro, com a mesma sintomatologia. No caso, era uma questão neurológica, né? E não era o mesmo. Não tinha como ser o mesmo. Então, acho que uma das coisas que a gente quer trazer, principalmente para os nossos tutores, é isso. Principalmente quando a gente fala de fitoterápicos, chineses em especial, né, Fê? Que a gente tem muito essa questão do padrão. Mesmo a fitoterapia, como a Fê trouxe, a fitoterapia brasileira, uma erva única, né? Não é a mesma coisa. Tem pessoas que tomam boldo e ficam super bem, tem pessoas que não conseguem tomar o boldo, tem reações ruins. Então, qualquer coisa, até um alimento, quando a gente entra na nutrição, como a Fê lembrou, pensando na cromoterapia, pensando na medicina chinesa, um alimento pode ser bom para uma pessoa e não é bom para outra. Como a Fê deu o exemplo do amarelo, né? Ligado à cromo e ligado à medicina chinesa. Dependendo do que a gente tem, o amarelo pode atuar como um tônico. Então, os alimentos que são amarelos e laranjas, eles podem atuar como um tônico. Mas dependendo do nível que a pessoa está, de uma estagnação, de uma deficiência, enfim, de outros elementos, ele pode fazer mal. Então, se a gente pensa que um alimento ele pode fazer mal, que dirá compostos químicos, né? Porque passam a ser compostos químicos quando vira medicamento. Já não é mais nem a erva só. Né? Alguns são a erva mesmo e outros são compostos químicos associados a isso. Que entra reações alérgicas, que entra um monte de coisa. Então, não dá para pensar. Paracetamol, não estamos muito longe, né? Falando dos nossos tutores. Paracetamol de pirona, temos o mesmo efeito. E olha o estrago que o paracetamol pode fazer nos animais. Por quê? Porque esse terreno, não só o terreno, como o organismo, é outro, né? E tem reações diferentes. Então, acho que a principal reflexão que a gente vem trazendo aqui, logo no começo de 2025, vamos refletir sobre tudo aquilo que a gente propõe. Refletir de verdade, não simplesmente sair reproduzindo porque a empresa tal jogou um marketing importante, fazendo com que você te convencesse, assim como foi as rações, né, Fê? Sim. Te convencer de que aquilo é o melhor possível. Ração a gente já discutiu sobre isso, né? Ração é ruim? Não, ração não é ruim. É o melhor dos padrões? Não. Agora, se você... Depende do que você está comparando. Que foi a nossa discussão aí. Quem está vendo pode resgatar aí a nossa live, que foi sobre alimentação, né? Ração versus dieta caseira, que a gente falou bastante sobre isso, né? Então, a ração é boa? Depende do ponto de vista. Que ângulo que você está? Você está comparando ela com o quê? Então, tudo vai nesse sentido, né? Com o que você está comparando, de que ponto de vista você está, quem é esse animal, quem é essa pessoa, em que momento ela está. A gente que trabalha com a medicina holística, né, Fê, a gente consegue visualizar o contexto inteiro. Todo. Então, essa pessoa, que momento essa pessoa está, que momento esse animal está na vida dessa pessoa, quando ela chegou, quantos tutores a gente tem, Fê, que receberam animais em um momento muito importante da vida? Que o animal chegou
no momento que teve uma perda importante, uma perda de um filho, a perda de uma mãe. E esses animais vêm trazer um conforto. E realmente trazem. Só que aí o quanto a gente está mexendo com todo o contexto do animal para ele desenvolver determinadas doenças. E toda essa reflexão para a gente fazer, a gente tem que olhar esse todo. Por isso que é o olhar fora da caixola, né? É sair dessa caixa, olhar que ambiente, como a gente sempre fala, né, Fê? Que ambiente é esse, né? Quem é esse tutor? Em que contexto ele está acontecendo? Voltando para a nossa tríade, né? Que animal é esse? Que tutor é esse? Que contexto é esse? Só dar uma boa noite aqui para o professor Edson Campassi. Que legal, tá na nossa live. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Um 2025 excelente para você. O professor Edson trabalha aí com os grandes, cavalo, boi. Trabalho bem legal aí, bem interessante. Fala lá, Rê, continua. Aproveitando também para falar um oi para a Márcia, que está sempre com a gente aqui, uma tutora muito querida. Emanuele, uma colega veterinária também da medicina integrativa. Então sejam bem-vindos. Legal, o pessoal entrando, legal. E é legal também, Rê, eu gosto de puxar a orelha, né? O pessoal sabe que eu gosto de puxar a orelha. Mas eu acho que é a gente olhar esse todo que você está falando, a gente está puxando aqui para os tutores, mas puxar para a gente também, né? Porque a gente tem uma mania do caramba de achar que a mesma dor que a gente tem é a dor para a vida inteira e usar o mesmo medicamento, né? Ou às vezes, eu tive um exemplo essa semana, de uma pessoa que falou assim, eu fiquei olhando, fiquei pensando, falei, gente, né, a live caiu legal. Um exemplo, né? A pessoa fez uma cirurgia há 20 anos atrás, de retirada da tireoide, né? E ela faz 20 anos que ela toma a mesma medicação, as mesmas miligramas, porque o médico que fez a cirurgia há 20 anos atrás falou que ele tinha que tomar aquela medicação pro resto da vida, né? A tiroxina. E assim, que ele não tinha que mais fazer exame, não mais se preocupar. Sim, a pessoa, dependendo da informação que você dá para a pessoa, realmente ela vai olhar para aquela pessoa e vai falar: não, ele é médico, ele me operou, ele falou que eu não preciso, então eu não vou fazer. Então ele passou 20 anos tomando a medicação, tireoide, falando de tireoide, que a gente sabe que é todo um sistema, seja na medicina alopática, seja na medicina integrativa, que mexe com muita coisa no nosso organismo. E agora, quando foi ver, ele está com um turbilhão de coisas acontecendo no corpo dele: é diabetes, é colesterol, é isso, é aquilo acontecendo, porque essa informação foi colocada lá atrás que não tinha necessidade. Gente, peraí, vamos parar com tudo isso, né? A gente tem que entender que a partir do momento que a gente fez uma cirurgia, passou numa consulta, e por que o puxão de orelha? Porque às vezes a acupuntura funcionou, ficou legal. Ah, então não preciso chamar mais a Fê e a Rê, né? Tá andando, tá ótimo, né? Essa semana eu tava conversando isso com meu esposo, né? Tá andando, tá ótimo, então eu não preciso mais chamar. Mas às vezes a gente tá no meio de um tratamento que a gente explicou, que é o todo, o contexto, e de repente o animal trava, ou a gente trava, né? Vai lá fazer a acupuntura e travou. Ai, tá, ou a primeira coisa que fala, tá vendo? Não dá certo, a acupuntura não deu certo. É a acupuntura que não é legal, mas você continua o tratamento que foi prescrito? Você fez as coisinhas, né, que o acupunturista passou para você não fazer? Ou você, ou o seu animalzinho em casa? Não suba escada. Quando terminar a acupuntura, um exemplo da acupuntura, né? Relaxe, né? Deixa esse momento para você. Quando você vier para a sessão, falando de ser humano, né? Deixe seus problemas lá fora, desligue seu celular. Não adianta fazer acupuntura e tá aqui, né? No TikTok, no WhatsApp, mandando mensagem, porque a gente está trabalhando com um todo, né? Sorte do professor Edson que está lá com a vaquinha, né? Parada, né? Ele colocando as agulhinhas nela, fazendo tudo, ela tá ali curtindo a grama, relax, né? Ela tá com a dor dela, a gente entende, mas pelo menos ela tá relax lá. Ela não tá preocupada com o TikTok, é um problema pra gente hoje. Mas é puxando essa orelha, galera, porque assim a gente tem que se ver mais. Eu falei desse caso porque a gente tem que fazer exame, a gente tem que voltar no veterinário, a gente tem que voltar no médico, a gente tem que manter o tratamento que foi prescrito, né? Ah, mas a minha amiga toma lá o Ora Pranobis, um exemplo, vamos pegar aí que é a moda, né? Para todas as dores que tem no corpo. Mas de onde vem a sua dor? Qual é o fundo da sua dor? Ele é emocional? Ele é uma dor dos ossos? Ou ele é uma dor hormonal, né? Da onde é essa dor? Você procurou saber? Se você procurou na parte alopática e ainda não entendeu, que acontece muito isso, Rê, seja com a gente, né? Veterinário, que os colegas falam, Rê, já fez de tudo e a gente não consegue entender da onde vem, né? Então aí vem a gente para explicar da onde vem.
aquela fratura, né, que aconteceu? Da onde vem aquela dor que todo anti-inflamatório que passa vai e volta? Da onde vem aquela convulsão? Vamos falar de cannabis, da parte neurológica, tudo, que não cessa com nada. Aí a gente vem mostrando esse todo, mas se vocês não dão continuidade, não fazem as coisas, seja com o colega que pede, clínico, seja com a gente da parte holística, né, o que se pede, o que se vai fazer, fica complicado. Então, é um puxão de orelha para esse 2025, para a gente se olhar mais, para a gente se cuidar mais, né? Para quando a gente der início a alguma coisa, dar continuidade, né? Tentar, olha, as meninas falaram realmente, mas escutei na live que chá de camomila não é para tudo. Acho que tomar todo dia não é legal. Poxa, às vezes não é legal você tomar todo dia aquilo, né? Às vezes não é legal você comer cenoura todo dia, porque você vai ficar laranja, às vezes, né? Então, assim, todo dia, por isso que a gente está falando, nem tudo é para todos, nem tudo todo dia é aquilo que você tem que fazer. Nem todo dia a gente está legal, né? Pra gente vai fazer uma corrida, né? Do jeito que a gente corre sempre. Às vezes você não levantou hoje com a imunidade muito. Opa, então hoje eu vou me privar para me amanhã, de repente, eu faço um pouquinho mais, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que se olhar mais, né? Pensar um pouquinho mais na nossa saúde, mas numa saúde nesse todo, na saúde mental, na saúde do organismo, na saúde também que eu gosto de chamar sempre isso para cá, né, Rê? Na saúde do amor, né? Que não adianta estar com o corpinho lindo, com a cabecinha, né, sem olhar para o outro, né? Sem, assim, tá perfeitinho aqui, mas esquecendo de dar um bom dia, trazendo um sorriso no rosto, né? Aquela emoção que às vezes você passa, né, num brilho de um olhar, que às vezes é aquele olhar seco, né? Aquela coisa que você não tá nem aí para nada, né? Meu celular tá bom, o restante dane-se, né? Mas a gente tem que pensar que a saúde emocional é muito importante pra gente. Às vezes seu trabalho, você levanta todo dia e fala que seu trabalho é uma droga, mas será que todo dia você entra naquele trabalho e fala, graças a Deus que eu tenho né, para trazer o pão para minha casa? E aí sua emoção estando bem, de repente outras coisas não certas. Às vezes seu intestino anda melhor. O que tem a ver o intestino com o que a Fernanda tá falando? O intestino é nosso segundo cérebro, galera. Então, assim, se aqui não tá legal, imagina se aqui vai estar, né? Então, assim, eu acho que essa reflexão, não é isso, Rê? E trazendo um exemplo também disso tudo que você está falando, quando a gente pensa em vitaminas, né? Que você estava falando, é um vitamina, é um polivitamínico, tal, vai ser bom. A gente tem situações de excesso de vitaminas, né? A gente tem problemas com excesso de vitaminas. A gente tem pessoas que fazem excesso de... o próprio Orapronobis. Tem pessoas que têm excesso de ferro, excesso de ferritina. Ele pode comer Orapronobis? Não. E às vezes nem sabe que tem. Né? O meu pai mesmo, meu pai faz... ele tira sangue porque ele tem excesso de ferritina, excesso de ferro. Então, uma pessoa dessa não é indicada tomar Orapronobis. Então, não é para todo mundo. Quando você escuta na propaganda, é bom para tudo, porque é anti-inflamatório, repõe ferro, todo mundo precisa de ferro para o sangue. Não, nem todo mundo precisa. Você pode fazer um excesso de vitamina, você pode fazer um quadro complexo por conta disso. Então, não, realmente não é para todos. E pensando nisso que você falou, quando você estava falando, Fê, estou com a bijuzinha tá aqui do lado me chamando. Agora, no nosso cantinho tem bijuzinha, que aqui o cantinho é dela. Depois eu pego ela aqui, que ela tá brava agora, que a bichinha é brava. Eu acho que eu vejo cada vez mais que a gente vem entrando isso pós-pandemia, já vinha assim, após pandemia, eu acho que após a pandemia isso piorou, que me impressiona o quão as pessoas estão egocêntricas, no sentido de egoísta até, porque no trânsito, no dia a dia, na rua, como pedestre, as pessoas elas só querem como funcionários, quando a gente vai buscar funcionários, vai buscar mão de obra, as pessoas querem direitos e não querem deveres. Entra nessa mesma reflexão da empatia, de olhar para o próximo, né? De se preocupar com o bem-estar. Não, é uma produção, né? Você vou fazer um negócio, eu tenho meu dinheiro de volta, então eu só estou aqui porque eu vou fazer isso para ganhar meu dinheiro. Não, gente. A gente está falando sobre isso hoje. Vamos vestir a camisa, vamos fazer a coisa acontecer. Eu não estou lá só para ganhar meu dinheiro, eu faço parte de uma empresa, né? A minha empresa depende do meu comprometimento. Quando a gente traz isso para a nossa realidade aqui em da Fê, o animal depende do meu comprometimento. Se eu não me comprometer
e entender esse contexto todo e agir de uma forma mecânica, reproduzindo o que me é falado na faculdade mesmo. Quanto que a faculdade ensinou que ração é bom? O quanto a gente refletiu em cima disso? O quanto é realmente bom, que a gente sabe que é, e aí a gente entra na mesma discussão, né? É bom para quem? Enfim. Mas a gente precisa se comprometer um pouco mais e olhar um pouco mais para o outro. Isso é uma coisa que eu e a Fê falamos muito e a gente extrapola aqui o nosso tema dessa live, mas que a gente vai falar isso em todas as lives, que é essa empatia. Empatia é tudo, gente. Olhar para o próximo e entender que contexto é esse do próximo. Se aquela pessoa está com a cara fechada, amarrada, por que ela está com a cara fechada e amarrada? Por que aquela pessoa é de mal com a vida, né? Tem alguma coisa por trás. Por que ela reage dessa forma? Porque tem alguma coisa por trás. E por que não tentar dar uma palavra para essa pessoa e dizer: poxa, por que você está agindo desse jeito? Isso não faz bem para você. Eu te respeito e eu sei que existe alguma coisa por trás. Mas pode ser diferente. Como você trouxe, né, Fê? Se você está bem, o teu organismo vai estar bem e o seu contexto energético vai ser outro. Você vai começar a atrair para você as coisas que estão no mesmo campo energético. Então, você estando bem, você atrai coisas boas. E, na verdade, o pessoal pode estar na telinha pensando por que a gente está falando isso, porque a gente sempre traz aquela pirâmide, né? Pensando aqui, né? O cachorrinho, o tutorzinho e o ambientinho que ele vive. Eu sempre coloco o VET no meio também quando eu vou atender na clínica dele. Mas por que a gente está puxando isso? Porque, galera, às vezes o que está mais próximo de você, da tua casa, né? Você também não está fazendo isso, né? Então, se você está numa casa onde as pessoas que vivem dentro dela, elas não se olham, elas se comunicam pelo WhatsApp, elas sentam para se alimentar, mexendo no celular, né? Elas praticamente não se cumprimentam, porque a gente sabe que isso acontece, né? A gente vive isso, né? Quando a gente vai atender. A gente também vê na nossa família isso. Se a gente começa a ter um ambiente desse, imagina um animalzinho ou uma criança, ou às vezes um idoso que está ali no contexto também de alguma doença também, como é que esse paciente se sente, né? Então, quando a gente puxa isso aqui para terapia holística, que o pessoal fica sem entender por quê, é porque isso faz parte do nosso tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui, né, do professor que está aqui, o Edson, que trabalha com grandes. Eu cheguei a perguntar uma vez para ele, e lá na fazenda, né, quando o peão está lá mexendo com a vaca, ele também está querendo chutar o mundo, a lata dele, isso influencia? É lógico que vai influenciar, né? Porque ele falou para mim, claro, Fê, vai sim. Lógico que vai, porque ele brigou lá com a mulher dele, não tá a fim de trabalhar. Acha que ele queria ser o dono da fazenda. Por que eu estou nessa situação? Você acha que isso não vai pegar naquele animal? Aquele animal, às vezes, o problema não está no animal. Às vezes não está no dono, né? Que a gente está falando lá do dono da fazenda, que é o dono do animal. Mas está no cara que mexe com ele, que ordenha a vaca, né? Que serve o alimento para aquele animal comer. Então o animal acaba adoecendo. Adoecendo por quê? Porque o contexto que ele vive. Então, quando a gente fala isso para vocês aqui, que fica parecendo, nossa, é a viagem, não, é a realidade, né? Porque às vezes reclamar é fácil, a gente reclama de tudo, mas a gente não para analisar. Poxa, quem já parou para analisar e falar, pô, essa semana eu fiquei doente, mas por que eu fiquei doente? Ah, eu fiquei doente por causa de. Pô, mas será que não era para mim ficar em casa? Será que não era para mim dar um break na minha vida? Né? Será que não era. Poxa, começa a pensar dessa forma, né? Será que não era para mim ter ficado em casa e de repente visto alguma coisa que eu tô todo dia ali e não tô vendo? Será que não era para mim olhar o gato que tá vomitando e eu não tinha percebido essa semana e agora eu vou correr para ele quando eu vou pro veterinário, né? Ou, poxa, agora que eu fiquei em casa, hoje que eu percebi que eu tô me alimentando mal, que eu não tô comendo nas horas certas. Pô, gente, então assim, quando a gente puxa isso para vocês, saindo um pouco do contexto de doença, disso, daquilo, trazendo para essa parte emocional, é muito importante, porque a gente está sempre batendo na tecla, né, Rê? Medicina chinesa, sentimento e emoção. Caímos naquela live que fizemos, porque os nossos animais, a acupuntura, a gente tem certeza que vai fazer efeito. Porque são sencientes, têm sentimentos e emoções. A acupuntura, a fitoterapia chinesa, terapias vibracionais, florais, tratam o quê? Sentimentos e emoções. E enquanto a gente não enfiar na cabeça que sentimentos e emoções nos adoecem, vai ficar difícil. Lembra do abacate que a gente sempre fala. A casca verde, a carninha branca e o caroço. Bateu na casca verde. Entrou na carne. Se chegar no caroço, o negócio tá ficando complicado. Então, é a doença, né?
Ela vai atravessando aquela camada até chegar naquele ponto. Então, a gente precisa começar a pensar. E não é só pensar assim, nem quando eu ficar doente eu procuro a Rê, procuro a P, procuro lá pro meu animalzinho, procuro uma acupunturista para me auxiliar. Tem coisas que atravessam de uma tal forma que para você poder fazer o retorno disso, às vezes vai ser impossível. Você só vai conseguir dar uma qualidade de vida, ou para você, ou para o seu animalzinho. Certo? É isso aí, Fê. É isso aí, certo. Tá, Bijuzinha, viu, Eu Bijuzinha? vi! Linda! É a nossa mascote agora do Pensando Fora da Cachola. Eu acho que é isso, né, É, Rê? Eu espero que o pessoal tenha é, gostado. A gente quer um 2025 aí maravilhoso para todos, mas a gente quer vocês pensando com a gente fora da cachola, viu? A gente está preparando aí bastante novidades, trazendo bastante colegas, seja da veterinária, seja de outras áreas, para estar abrindo a mente, né? Para estar conversando. Nosso intuito aqui é abrir a mente, não é causar polêmica. É você colocar agora a cabeça no travesseiro, ou tá na rua aí escutando a gente no celular, né? Quando for bater um papo com um amigo, falar, poxa, eu já escutei a Fê falar isso, a Rê falar isso, né? Acho que vamos começar a dar um cliquezinho, pensar diferente, tirar os tabus, os preconceitos que a gente tem, né? Aquela coisa de, todo mundo faz acupuntura e não dá certo. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Às vezes vai dar certo para você. Deixa. Sua avó já falou isso para você. Menino, você não era todo mundo. Você não é todo mundo. Então faça para você, né? Então, assim, vamos deixar os preconceitos de lado, vamos pensar fora da caixola e vir com a gente pensar. A gente está aqui para isso. e a gente convida também as pessoas, a gente gosta, né, Fê? A gente gosta de humanos e a gente gosta de animais, Sempre, né? sempre. Então, tanto eu quanto a Fê, então a gente convida também as pessoas que gostam dessa área, que tem uma coisa a contribuir, chama a gente no direct para a gente trazer vocês aqui, para a gente poder compor. Então, tanto as terapias humanas como as terapias animais faz parte do nosso canal, né? A gente quer Sim, trilhar em cima disso porque a gente acredita no trabalho em conjunto. A gente acredita que para a gente tratar o animal, a gente precisa tratar o humano. sempre. Então, tudo isso é muito importante para a gente. Então, quem quiser contribuir, tiver alguma coisa a dizer, entra em contato com a gente vai ter maior prazer em receber, né, as pessoas aqui no nosso canal. Semana que vem a gente tem uma pessoa maravilhosa, né, que vem compor com a gente e falar um pouquinho sobre as ervas do nossa realidade, do nosso país, né? Inclusive, que podem beneficiar muito a gente. Então, não percam a semana que vem, vai ser muito bom. Com certeza. E a gente está aqui aberto para todo mundo, né, Fê? O que quiser perguntar, não deixem de perguntar. Pode mandar, os tímidos podem continuar mandando as mensagenzinhas no privado até se sentirem confortáveis, né? A gente agradece todo mundo que está presente. Ó, que Sueli, legal. uma tutora querida também, Ó, que dona entrou aí. Célia, Pet Hate estiver ainda com a gente, já vamos promover mais uma live. Dona Célia está aqui, ó. Quero saber sobre o cannabis para dores corporais. Legal, dona Celinha. Pode esperar que a gente vai bater esse papo sobre cannabis e eu tenho certeza que a senhora vai gostar, com certeza, né, Rê? E muito mais. E muitos mais Vamos assuntos. A gente tem muita coisa para falar para dor, hein? Lembra que dor, dona Célia, a dor às vezes é no joelho, mas a dor está em outro lugar. Às vezes a dor está no coração, às vezes a dor está aqui na mente, que não para de pensar, que quer ajudar todo mundo e às vezes não consegue. Mas, só para deixar. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso, viu, dona Célia? Eu sei muito bem. Aí mexe com o nosso corpo todo, com a nossa estabilidade emocional, porque a gente quer fazer tudo por todos e esquece da gente, né, Fê? Então, galera, curte, compartilhe, deixa comentários, né? Passa para frente, faz o pessoal seguir o nosso Instagram, o nosso YouTube aí, Pensando Fora da Cachola, porque eu e a Rê, a gente só quer trazer para vocês informação e trazer os colegas também para poder falar aqui como eu gostei que a gente escutou essa semana, né, Rê? Um bate-papo entre amigos, é isso aí. O Pensando Fora da Cachola é um bate-papo entre amigos, com vocês perguntando pra gente, seja lá, às vezes timidozinhos, às vezes aqui na hora pra gente, mas também o pessoal, o colega poder falar, sabe, sem frescura, da forma que o pessoal entende, porque a gente só quer trazer as coisas boas para vocês. Certo, galera? Ó, uma ótima semana. Ô, Fê, vou só convidar o pessoal para rever as nossas lives. Quem está chegando agora,
Revejam nossas lives, estão todas no YouTube, algumas no Instagram. Quando a gente começou, a gente tinha algumas lives no Instagram da Fê, outras no meu. Então, nos nossos dois tem lives. A gente trouxe todas as lives para o YouTube. Então, visita o YouTube da gente, curte, compartilha para a gente passar essas informações, né? A gente falava que a gente queria aprender a falar assim, né, Fê? Vamos curtir, vamos compartilhar. Agora a gente está aprendendo. Bora lá. Então, curtam, compartilhem para disseminar essa informação, para a gente sair desse padrão que a gente está de repetição, para a gente passar por um processo de reflexão e poder ter bem-estar, ter saúde na nossa família, no nosso lar como um todo. Então, gratidão mais uma vez, que essa seja a primeira de muitas esse ano. Um beijo para todos. Beijo. Fiquem com Deus. Beijão. Até mais. Até terça, hein? 8h30. Até.